Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Ana da Figueira. Se você não é inscrito, se inscreva, deixa o like, compartilhe o canal. Então, a era messiânica, segundo uma visão judaica, começou com a volta dos exilados para Israel. Quando Israel torna de novo a ser um Estado independente, reconhecido internacionalmente, para a visão judaica começa ali a era messiânica. Então, as tribos retornam, enfim. Só que uma das coisas que ninguém está falando é que Israel, com essa era Trump, está retomando as suas terras que tinham perdido a sua, onde Israel tinha perdido a autonomia. Gaza e Cisjordânia. Cisjordânia tem esse nome porque a comunidade internacional não reconhece o direito de Israel de governar essas terras. Para Israel é Judéia e Samaria. Lá vivem 600 mil judeus que são chamados internacionalmente, né, de colonos. Sempre tem um problema ali, você vai ver judeus brigando com árabes, mortos, enfim. E até mesmo o Abbas, que é o presidente da autoridade palestina, ele governa um estado que não existe dali. E agora, com o Trump, a Cisjordânia vai mudar de nome, é um projeto que está lá no Congresso. E o outro projeto de Trump é de limpar Gaza, enviando todas aquelas pessoas, os refugiados, para o Egito e para a Jordânia, limpando Gaza. Limpando Gaza de palestino não é porque ele vai colocar ali judeus. Para que você vai mandar um monte de palestino embora para ficar vazia a terra? Lógico que não. Por que ele está querendo mudar o nome de Cisjordânia para Judéia e Samaria? Eu acredito que é para que Israel passe a ter o domínio, o governo sobre essas terras que tinha perdido. Assim como ele fez com as colinas de Golã, que, entre aspas, pertencia à Síria, ou era uma disputa da Síria e Líbano, e agora é de Israel. Isso foi lá no governo anterior que ele fez. Isso é importante porque Israel passa a voltar passa a ter as suas terras de volta. Isso é hoje um dos problemas de Israel, são dois problemas. É anexar Gaza e a Cisjordânia, sendo um território exclusivo de Israel, governado por Israel, e o terceiro templo ali no Monte do Templo. Se ele começa a anexar Gaza a Israel formalmente, legalmente, e Cisjordânia, só fica faltando o terceiro templo. Ninguém está falando isso. O projeto de lei da congressista republicana apoiada por Trump mudaria o nome da Cisjordânia. A deputada Cláudia, que liderou os esforços no início deste ano para introduzir a lei de reconhecimento da Judéia e Samaria, essa lei reconhece Judéia e Samaria sendo de Israel, confirmou na semana passada que planeja reavivar a legislação que é apoiada por Trump. Um projeto de lei que visa redefinir a linguagem usada para descrever os territórios disputados entre Israel e Jordânia, que será reintroduzido no Congresso dos Estados Unidos neste mês. A deputada Cláudia, que liderou os esforços. Aí, repete de novo, o projeto de lei proposto busca se referir oficialmente à área comunente conhecida como Cisjordânia, como Judéia e Samaria. Tenei também revelou que o presidente dos Estados Unidos, Trump, prometeu seu apoio, aumentando as chances de avanço do projeto de lei. Precisamos ter certeza que não permitiremos que a linguagem, a tradição e a história de Israel sejam transformadas em armas por termos como Cisjordânia, diz Tene, a uma sala de centenas de pessoas na semana passada na festa de relançamento do Congressional Israel Ali Caucus. Isso aí é um projeto que está dentro do tratado do Acordo de Abraão, tem esse cálculo. Então, seria um projeto que também expande lá o Acordo de Abraão. E aí é o Trump, é o projeto dele, né, de limpar palestinos de Gaza. Vários israelenses proeminentes, incluindo jornalistas,
e comentaristas veteranos zombaram dessa proposta. No sábado, menos de uma semana após cessar fogo, encerrando 15 meses de guerra, Trump descreveu o enclave palestino como um local de demolição e disse que seria melhor se limpássemos tudo. Eu gostaria que o Egito recebesse pessoas. Você está falando de provavelmente 1,5 milhão de pessoas. Nós simplesmente limpamos tudo e dizemos, sabe, acabou. Trump disse que agradeceu à Jordânia por ter aceitado com sucesso refugiados palestinos e disse ao rei: eu adoraria que assumissem mais, porque estou olhando para toda a faixa de Gaza agora e está uma bagunça, é uma bagunça de verdade. Ele acrescentou que a mudança poderia ser temporária ou poderia ser de longo prazo. Obviamente houve uma condenação imediata dos palestinos, né? Vocês viram que depois da trégua, muitos tentaram retornar ao norte de Gaza. Só que a imprensa está falando que eles estão retornando, mas eles não estão retornando, eles estão sendo impedidos de voltar para o norte. Então, tem um projeto de uma ativista de Israel e vários ativistas de repovoar Gaza só com judeus. Falando sobre a normalização com a Arábia Saudita, estão anunciando em Israel que está muito perto deles assinarem, né, os sauditas assinarem o acordo de paz de Abraão com Israel. Israel está mais perto do que nunca da normalização com a Arábia Saudita, revelou o recém-nomeado embaixador de Israel nos Estados Unidos em uma entrevista exclusiva no Jerusalém Post. Depois você pode ir lá ver. O desenvolvimento será um divisor de águas para a região e além, previu Leiter. Leiter é o embaixador que os Estados Unidos escolheu lá em Israel. Ele é embaixador dos Estados Unidos, mas ele nasceu em Israel, justamente na região da Judéia e Samaria. Descreveu a normalização com Riad como parte de um realinhamento estratégico mais amplo no Oriente Médio após o declínio do Hamas, Hezbollah e outros representantes iranianos. Estamos mais próximos da Arábia Saudita porque degradamos o Hamas, disse ele. A queda do líder sírio Assad e o enfraquecimento da influência do Irã nos trouxeram a um momento de oportunidade. O embaixador vinculou o acordo potencial aos recentes sucessos militares de Israel. A Arábia Saudita também não é a favor do Hamas e de várias milícias iranianas, porque poucos sabem, mas o Irã também financia grupos terroristas na própria Arábia Saudita. Então a Arábia Saudita é a favor dessa destruição, entre aspas, do Hamas, do Hezbollah, do Iêmen, que o Iêmen é o que mais ataca a Arábia Saudita, que são patrocinados pelo Irã. Então o Trump está conseguindo algo que não tem nem como falar. Fazer com que a Cisjordânia seja anexada a Israel oficialmente e Gaza, e conseguir o acordo de Abraão com a Arábia Saudita é um feito para poucos. Isso daí que você está vendo é a coroa que Israel deu para Trump lá 2 anos atrás, quando ele era presidente, pelos seus feitos. Agora imagine se ele consegue o acordo de Abraão com vários países, inclusive o Irã, que ele está tentando, e anexar a Cisjordânia, virar Judéia e Samaria e Gaza. Bom, era só isso. Que Deus abençoe vocês.